Olá, de volta ao canal, nós trazemos para você hoje um documentário emocionante que conta a história de José Branco da Costa e de Hermes Ferreira da Costa, de vencido a vencedor. É só ficar aí com esta maravilhosa obra e em seguida eu voltarei. Existem certas coisas na vida que são por demais incomuns. Para entendê-las, precisamos considerar uma série de fatores até chegarmos à conclusão de que, nem sempre, aqueles que nascem na pobreza, vivem a infância e adolescência num mar de atribulações, são fadados ao fracasso. Nem sempre. Eu queria trabalhar lá, que eu gostava, sabe? Eu era amante da agricultura lá. Mas a velha, a mãe dele, queria que eu trouxesse ele para a rua, ele, que são eles e o mais um, né? Para botar na escola. Aí eu trouxe ele para a rua. Ele já tinha estudado lá, né? Esse Raimundo e o Zé, e o que é Montanha, que é o Ribamar, era pequeno. Eita, fartura, Zé Branco trouxe foi peixe, muito, da colônia, tudo isso aí. Aí ele sempre foi um sujeito espetacular na minha vida. Ele foi um sujeito excelente, foi um bom filho, é um bom filho, não é? Foi não, é um bom filho para mim, nunca me respondeu e um amigo leal que eu tenho. Estamos diante de um exemplo que reflete e reforça a tese bíblica da promessa feita por Deus a seu filho Abraão. Grandemente te abençoarei e multiplicarei a tua descendência, que possuirá a porta dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Vamos parar, que hoje à tarde tu vai casar. É isso mesmo, vamos parar. Foi na igreja de São Sebastião, situada à Avenida Epaminondas Jacome, centro da pacata Rio Branco, que os jovens Hermes Ferreira da Costa e Cecília Branco dos Santos casaram-se em cerimônia religiosa celebrada por Frei Tiago Mattioli no dia 21 de janeiro de 1952.
Desse matrimônio nasceram 10 filhos. O primogênito foi José Branco da Costa, nascido no dia 31 de outubro do mesmo ano. Foi assistido pela parteira Maria Cassiano. Seus padrinhos de batismo foram os mesmos do casamento de seus pais, o senhor João Villanova e dona Luísa Villanova, com quem trabalharam muito tempo em afazeres domésticos e outros. E calça e camisa para o seu pai, que fazia tudo isso para homem, era roupa para homem, para mulher. Chegava do trabalho, sentava na máquina, às vezes até não sei que hora da noite, não tinha luz. Era com lamparina, assim, caía, comprava uns candeeirozinhos, quebrava, caía da máquina, porque... Aí ela começou a gostar do pai dele, aí ele vinha lá em casa, essa coisa toda, até que me disseram que ia se casar e tal, e tudo aquilo. Aí foi quando ela saiu lá de casa, né? Aí ela casou e afastou mais, né? Mas sei que eles eram batalhadores da vida, e ele também, como criança, mas batalhando para viver. E ajudar o pai, a mãe. Ela ria tanto, dizia, quando vinha lá em casa. Vambora, Zé Branco. Peraí, pai. Eu tô vendo que tem coco caído. Deixa ele pra lá, esses cocos, bora. Hermes foi com a família morar no Seringal Castanheta. José Branco já tinha 6 anos e ajudava seu pai no corte da seringa e outras atividades. Aos 7 anos de idade, José Branco começou a estudar numa escola da localidade onde morava a professora e diretora Isabel Cordeiro, que deu-lhe as primeiras lições do alfabeto. Para mim foi uma grande honra, sabe, ter sido professora dele, embora por pouco tempo. Ele era muito bom aluno, muito aplicado, muito atencioso, e agora eu me sinto gratificada porque vejo que ele subiu na vida, é uma pessoa culta. Então eu me sinto muito gratificada com isso. Por falta de assistência, a escola foi fechada e todos ficaram sem estudar. No ano seguinte, outra escola surgiu na colônia do senhor Fermiro Lira. Tímido, desnutrido e pés no chão, José Branco começava a sentir o peso da discriminação dos coleguinhas de classe. Era taxado de burro e de que nunca ia ser nada na vida. Hermes e Cecília trabalhavam duro para um dia voltarem para a cidade, visando uma vida melhor para os filhos. Periodicamente, Hermes vinha vender pequenas quantidades de produtos na cidade. José sempre estava ao seu lado. Um dia, vinham cansados e com muita fome. Ao chegarem à taberna do senhor João Rodrigues, à margem esquerda do Igarapé São Francisco, Hermes comprou fiado uma lata de sardinhas e uma porção de farinha. Os peixes frios foram misturados à farinha seca e ali saciaram a fome. Agradeceram a generosidade do senhor João e se foram. A infância de José Branco foi marcada por situações tristes, humilhantes e ruins. Uma das piores foi quando um certo vizinho queixou-se da falta de uma dúzia de ovos de suas galinhas, culpando a José Branco. Cecília ainda o defendeu, mas o queixoso sustentou a acusação. O garoto foi castigado por seu pai com 12 bolos de palmatória e 12 lapadas de cinturão. Dias após, o próprio acusador desculpou-se dizendo que os ovos haviam sido retirados por seu filho. A menina Edna, sua irmã, foi atingida pelas chamas de um fogão a lenha, tendo queimaduras de 3º grau. Teve que ficar por um longo período envolta em palhas de bananeira, correndo risco de vida. Foi um sofrimento para todos que só a ajuda de Deus pôde amenizar. Edna, aos poucos, se recuperou, mas as sequelas ficaram para o resto da vida.
Em 1963, José Branco veio com a família morar na cidade de Rio Branco, trazendo consigo verdadeira aversão ao seringal e à colônia Castanheta, a ponto de deixar escrito numa pequena tábua: "Adeus, colônia velha, ruim". Passou a estudar no grupo escolar Neutel Maia. Sem condições, José tinha seu cabelo cortado pela mãe Cecília. O corte militar era feito com uma lâmina de gilete. Seu caderno era confeccionado de papel usado para embrulhos. Pés descalços, short e camiseta amarrotados na sala de aula da primeira série do antigo primário, José Branco era motivo de divertimento e zombaria. Aqueles inocentes, na verdade, não sabiam nada sobre o pesado sofrimento que José e sua família estavam passando. A professora Arlete, usando da psicologia, comoveu-se com a situação daquela criança, presenteando-a com um par de sandálias, caderno, lápis e borracha. Bem, José Branco, eu me sinto muito orgulhosa em ter sido uma das suas professoras e que você valoriza muito, preza muito. Inclusive, eu estou fazendo parte da sua vida. Olha, ainda hoje eu me lembro como se eu estivesse na época, eu como sua professora da primeira série em alfabetização, você sentadinho lá na última fila, na última cadeira, você uma criança muito humilde, porém muito inteligente. Você sendo um menino humilde, de uma família muito humilde, eu creio que você teve uma visão muito grande do que é a vida e do que você queria realmente ser. Eu lhe amo muito como sua professora e como um ser humano. Por não ter mais condições de pagar aluguel, Hermes e Cecília foram obrigados a morar com a família num barracão da olaria do senhor Eloy Abud, cedido por um nobre capataz chamado Assis. Cidadãos mais abastados, como Sargento Ribeiro, Dionísio do Vale, José da Droga Santos, José Eugênio Leão Braga e Paulo Amaral do Banco do Brasil, representavam algumas famílias para quem Dona Cecília Branco e Dona Chica, sua colega, lavavam roupas para ajudar no sustento da casa. José Branco batia tijolos com seu pai e, em outras ocasiões, entregava roupas, esgotava cacimbas, capinava quintais. À noite trabalhava na padaria do Martiniano, o espanhol, e das 4 às 6 horas da manhã vendia pães. Os 10% que ganhava garantiam o café da manhã dos pais e irmãos. Aos domingos, José Branco pescava e colhia frutas nas colônias vizinhas pertencentes aos senhores Walter e José Félix. Paralelamente, avançava em seus estudos. O padre Otávio abriu-lhe oportunidade de fazer o seminário. Rejeitou por não ter vocação. Quis ser palhaço de circo, mas isso não passou de sonho ou simples fantasia de criança. Na 4ª série do curso primário, José Branco era o destaque da sala em matemática. A fama se espalhou pelo bairro Bosque. José foi procurado por um grupo de militares que pretendia fazer o curso para sargento na antiga 4ª Companhia de Fronteiras, para quem ministrou aulas com muita segurança. Tendo concluído o curso primário à luz de lamparina, José Branco estudava noites a fio para o exame de admissão ao ginásio, sempre depois das aulas do cursinho O Decente, ministrado pelo saudoso professor Aníbal Brasil. Em 1968, ingressou no curso ginasial do Colégio Acreano. A dura jornada de trabalho fazia com que José muitas vezes dormisse em sala de aulas. Certa vez, atrasado, havia se banhado às pressas. Na vistoria do colégio estava com o cabelo, orelhas, braços e mãos sujos de barro. Além de um corretivo verbal, o jovem foi punido com 5 dias
de suspensão. O humilde estudante nunca se curvou diante de tais dificuldades e obstáculos. A prova disso é que nunca foi reprovado. Concluiu o ginásio em 1972, entrando para o curso científico do mesmo colégio. Isso foi motivo de alegria e orgulho para seus pais. Em 1973, casou-se com Neide Cordeiro. O peso da nova responsabilidade fez com que interrompesse os estudos, mas cursou datilografia na escola Gunnar Wingren. Ingressou no serviço público estadual como aprendiz de linotipista no Serviço de Divulgação do Estado do Acre, Cerda, onde se destacou. Por isso foi contemplado com uma bolsa para estudar comunicação, especializando-se em fotografia através do Instituto de Tecnologia Educacional em São Paulo, tornando-se fotógrafo profissional. A convite de seu compadre José Chalub Leite, hoje em saudosa memória, foi fotógrafo dos jornais O Rio Branco e o Jornal, etapa em que conquistou os prêmios de melhor fotógrafo do Copão da Amazônia e dos melhores flagrantes dos lances esportivos. Em 1975, representou o estado do Acre no primeiro Congresso Brasileiro de Empresas Fotográficas do estado de São Paulo, ocasião em que participou do concurso de fotografias em nível nacional, conquistando o prêmio de melhor fotomontagem. No mesmo evento, participou da segunda Convenção Nacional de Fotógrafos, sendo mencionado como o fotógrafo mais jovem e criativo da região norte. José Branco teve significativa participação no cinema acreano como fotógrafo de cena de vários filmes realizados em Super 8. Além de ter sido integrante de diretorias do grupo Ecaja Filmes, conquistando o respeito e a admiração de todos por sua dedicação e talento profissional. No mesmo ano, fundou a Associação Profissional dos Fotógrafos do Estado do Acre, na qual ocupou os mais importantes cargos e recebeu o reconhecimento da categoria que o homenageou como o mais querido. Em 1976, foi tomado por um grande choque emocional. O falecimento da sua amada mãe Cecília Branco da Costa, que sempre dizia aos filhos acreditar que o estudo era o caminho para se chegar ao sucesso, o que José Branco honrou. Na área fotográfica, José Branco sempre gozou de muito prestígio. Alavancado sucesso na organização da categoria, tendo organizado inúmeros eventos, integrando os profissionais acreanos com os pertencentes ao Sindicato de Empresas de Arte Fotográficas de São Paulo e participou de encontros internacionais no Japão e nos Estados Unidos. Realizou inúmeras exposições de seus criativos trabalhos fotográficos. Foi um dos poucos a ter o privilégio, mas pela competência de ser o fotógrafo oficial de ex-governadores como Francisco Vanderlei Dantas, Nabor Júnior, Yolanda Lima e Edson Cadacho. José Branco é detentor de uma rica coleção de medalhas, diplomas, certificados, troféus e condecorações conferidos por instituições nacionais e internacionais como provas de eficiência, talento e zelo profissional em suas bem-sucedidas atuações. Foi com esse espírito que José Branco conseguiu criar e educar seus filhos, Josenei, Josiane, Josivane e Josidei Cordeiro da Costa. Conheci Branco como fotógrafo e, exercendo a sua profissão de uma forma competente, clara, eu convidei para trabalhar junto comigo lá no Senac. Na época eu era diretor do Senac. E ele mostrou todas as suas qualidades. E para o Senac foi muito importante, porque ele é um profissional da terra, além do mais, como já disse, competente, dedicado, e ele ofereceu o primeiro curso de fotografia aqui a nível de Rio Branco e do estado do Acre. E muitos profissionais já foram preparados por ele, hoje demonstrando a sua arte para muita gente. Então, Branco tem as suas qualidades, tem
sobretudo aquele carinho com a fotografia. E ele foi humano até demais, compreendendo as dificuldades da época, me refiro a 20 anos atrás, ele fez milagre na fotografia. Em 1986, ingressou no Lions Club Rio Branco 6 de agosto, onde desempenhou as bem-sucedidas funções de secretário, tesoureiro, relações públicas, vice-presidente e chegou a presidente. Em sua gestão, construiu a creche Willy Viana das Neves. Em nível distrital, José Branco conquistou a escalada anterior, chegando a ser vice-governadora. Falar de José Branco da Costa, para mim, é muito prazeroso. Eu o conheci em 1984 e o levei para o Lions, onde ele se tornou um excelente companheiro. E quando eu fui governador do Distrito L1 de Lado Internacional, ele foi um dos meus melhores e mais próximos colaboradores. Eu acompanho a vida do José Branco, um pai extremado, um grande amigo, desde esse tempo. E eu acompanho também a sua trajetória, quando estudante, quando dedicou-se ao curso de Direito, e hoje ele é um dos grandes advogados da nossa cidade. A amizade não se mede pela presença diária, pelo envolvimento diário que as pessoas têm, mas pelo que as pessoas demonstram ser. E nesse mundo conturbado, onde as pessoas são muito assoberbadas, o dia a dia, às vezes, não permite que esse encontro se dê rotineiramente, mas quando eu encontro com o Zé, é uma alegria imensa, é um prazer, e nós relembramos bons tempos, e por isso que eu digo, Zé Branco, mais uma vez, eu quero que você seja muito feliz. Falar de você é muito prazeroso. Eu só te desejo mais uma vez toda a felicidade. Um grande abraço para você. Em meu nome e em nome de minha família. Embora tardiamente tomado por inúmeros compromissos, José Branco entrou em luta ferrenha para realizar o sonho de sua vida, formar-se em Direito pela Universidade Federal do Acre. Foi um ardoroso e atribulado tempo que só quem nasceu para ser campeão é capaz de vencer. José Branco da Costa. O vazio deixado por sua mãe Cecília, que sonhou tanto com este momento, foi apenas em parte preenchido por seu pai e melhor amigo Hércules. José Rodrigues Teles. Depois de enfrentar muitas barreiras, a gente chegou ao final. E eu acredito que hoje eu estou vencendo até mim mesmo. Porque somente eu e Deus sabe das dificuldades que passei para chegar hoje aqui nesse lugar. E eu queria apresentar, esse assim é meu orgulho, a partir de hoje, essa aqui, porque essa que vai ser meu calendário e dela farei minha vida. Essa aqui. Tá? Muito sucesso, obrigado. José Branco da Costa é uma pessoa que me surpreendeu. Primeiro conheci ele ainda nos idos dos gramados do Estado Zé de Melo, como repórter do jornal Rio Branco, no idos de 1970, por aí. E conheci ele batalhando sempre na sua máquina objetiva e fazendo aquele trabalho maravilhoso. E depois encontro o Zé Branco, de nossos encontros, já batalhando no seu laboratório, e depois me surpreendo quando eu encontro nos bancos escolares. E vejo essa guinada para o direito
com muita felicidade. Eu acho que realmente ele encontrou seu nicho de trabalho. Primeiro, se trata de uma pessoa extremamente sensível. É uma pessoa com quem eu prezo, tenho uma amizade muito estreita e respeito. Me surpreendeu também pelo esse trabalho que ele tem prestado ao Lions, pelas suas palavras, pelo seu desenvolvimento. Quer dizer, é uma pessoa que cresceu muito intelectualmente e é uma pessoa que tem muito futuro. E ele, como advogado, se firmou com um conceito importante, que se firmou com respeito, a respeitabilidade de José Branco, nas suas petições, na sua técnica jurídica. E isso me torna feliz, porque também eu contribuí na sua formação. Se ele aprendeu alguma coisa, o esforço é, logicamente, que é dele, mas se eu dei uma sementinha de areia para a sua contribuição intelectual, nessa sua nova caminhada como jurista, eu me fico muito feliz. Porque afinal ele combate aqui com a gente, como parte, mas um bom combate. E isso então me torna um cidadão que vê esse trabalho, acompanha o trabalho do Dr. José Branco como jurista, como advogado. E eu vejo que ele realmente cresceu muito, está crescendo, sofreu dificuldades no começo, como é normal numa carreira, mas ele guinou para uma carreira jurídica que só tenho ouvido comentários positivos do seu trabalho. Isso é muito importante para mim e para ele, pessoal. E ele sentia dificuldades, e aí é onde ele era discriminado por muitos colegas e alguns, não todos, e por alguns professores também. E ele às vezes me confidenciava bastante de que estava se sentindo para baixo. E eu sempre tentava levantar o Zé, porque eu também nunca fui uma pessoa sábia, como muitos eram dentro de sala. Hoje nós temos juízes, promotores, procuradores de Estado. Então a gente sempre procurou assim, levantar a moral do outro, né? E isso para mim, olha, o Adalberto, para mim está sendo muito gratificante ter sido escolhida pelo Zé para falar sobre ele, sobre a nossa vida na faculdade. E o Zé é uma pessoa que tem um brilho muito especial, e não era o aluno brilhante, mas ele tinha a sua estrela. Às vezes ele se retraía por se sentir um pouco pequeno na frente de tantos grandes lá dentro. Então, a gente sempre tentava levantar o Zé e dizer que não era aquilo, e que ele tinha que ir para frente, que ele não podia desistir. Muitas vezes queria desistir, e eu dizia sempre para ele: meu amigo, você não vai cair agora, nós estamos no fim. Então ele se levantava e dizia: é isso mesmo. E sempre com aquela humildade de sempre, o Zé conseguiu se erguer, conseguiu concluir o curso juntamente comigo e com os outros colegas. E está aí, esse grande Zé, advogado, juiz de paz, né? Eu soube agora. E eu fico muito orgulhosa de você, Zé. Você é uma pessoa muito especial. Tem sido para nós um exemplo de vida, um exemplo de profissional e um exemplo de amigo. O Dr. José Branco havia me dito, na época, que por cerca de 15 anos ele tinha abandonado os bancos de escola e voltou a cursar Direito na UFAC, juntamente conosco, pessoas que geralmente vinham já do terceiro ano do segundo grau, vinham com todo o pique, mas isso não nos diferenciou do Dr. Zé Branco. Ele, com seu esforço, com sua dedicação, ele conseguiu levar todo o curso de Direito ao longo de 5 anos, reaprendeu a ser um acadêmico e, como eu já havia dito antes, tornou-se um exemplo para todos nós seguirmos. O que eu teria a dizer mais ao meu amigo Zé Branco é que continue assim, perseverante. Eu tenho acompanhado a sua vida desde então, não só a sua vida profissional, mas a sua vida afetiva, a sua vida familiar, a sua vida social, e tenho visto que o Zé Branco é uma estrela em ascensão constante, e não acredito que ele vá parar por aqui. Hei de viver para ver o sucesso
do meu grande amigo José Branco. Um abraço para você, José Branco, e toda a sua família, e que o grande arquiteto do universo lhe cubra dessas bênçãos que vem lhe cobrindo e seja essa fonte de luz que despeja sobre você todo o seu sucesso e todo o seu brilhantismo. Até mais. Tive a oportunidade de conhecê-lo, ele na época participando do grande Lions Club 6 de agosto, e incentivou muitos jovens a formar um clube chamado Léo Clube Rio Branco Centro, na qual formamos pessoas de bem, grandes companheiros, alguns leões, outros depois companheiros castores, como também grandes amigos da maçonaria e do Rotary. Então, neste período, eu tive o prazer de vê-lo e admirá-lo pelo trabalho que ele prestava à comunidade, auxiliando as pessoas, e pelo forte trabalho que ele desempenhava junto aos companheiros, os companheiros leões. E passaram-se anos e, por uma grata surpresa, tive a oportunidade de sentar ao lado desse mesmo companheiro num banco de escola, na querida Universidade Federal do Acre, onde, batalhando dia a dia após dia, conseguimos concluir o nosso grandioso curso de Direito. Então, são duas etapas distintas de minha vida, na qual presenciei essa grande pessoa que foi José Branco, e queria dizer que, pela sua humildade, pelo seu trabalho dignificante, primeiramente como fotógrafo, como companheiro leão, agora um grande advogado, militante, tive a grata surpresa de encontrá-lo e, ao relembrar o passado, soube do seu cargo de juiz de paz. Fico feliz e está dada essa lembrança, essa pequena recordação do companheiro Leão, companheiro Léo, grande amigo, José Branco. Um abraço. Eu tenho a falar dele não só nessa carreira profissional, também como pai, que ele sempre para mim foi um exemplo e sempre me tratou muito bem. Tenho nele um exemplo de profissional, até antes mesmo na carreira dele como fotógrafo. Muita gente que conhece ele na cidade, aqui que ele é conhecido na cidade quase como um todo, sabe do grau de profissionalismo dele. Uma energia para ele, porque ele já sendo com a idade que ele tem, né? Ele trabalhava de manhã e à tarde e à noite ele estudava. Então, quando ele estava em casa, o tempo que ele estava em casa era sempre estudando bastante e com a idade que ele já tinha, né, para fazer esse curso dele de Direito. E além de, como ele falava em casa, que além de advogado, ele queria ser um juiz. Ele não queria parar em ser advogado, ele queria ser mais, queria ser juiz, né? Então, acho que assim, a gente que é novo, né, a gente às vezes não tem essa disposição tão grande como ele teve para se formar, assim, né, em ser um advogado. Muitas pessoas assim não têm tanta disposição como ele teve. E ainda tem, graças a Deus, né, que ele ainda estuda bastante e não parou ainda, ele ainda estuda muito ainda. E ele sempre um batalhador e sempre na esperança de que um dia ele venceria toda a batalha, ultrapassando barreiras, e conseguiu, ele sendo um bom fotógrafo, e chegou a terminar a faculdade de Direito, vai ser advogado, e por sinal um bom advogado, ele que foi seringueiro, ele que veio lá de baixo, mas com esperança em fé em Deus. Hoje nós temos não apenas um profissional da fotografia, mas sim um juiz de paz. A gente conheceu assim, batemos tijolo na mesma olaria, né? Estudamos no mesmo colégio acreano durante alguns anos, né? E ele, com aquela persistência dele de vencer um dia, né? Lutou, apanhou na vida, mas venceu, né? E como amigo, o que se pode dizer que é uma amizade sincera, né? Sem rodeios. É uma pessoa que mede o que vai falar, né? Nunca ouvi metido, digamos assim, bandalheira, nesse sentido, né? Hoje, se ele desfruta
de tudo o que ele tem hoje. Quer dizer, foi à custa de muito esforço, né, de muito trabalho, talvez muito sono perdido, né? E por aí afora, né? Em 1988, José Branco ingressara na maçonaria Igualdade Acreana número 2, onde já desempenhou importantes funções no campo do direito e outros, e alcançou no simbolismo o grau número 14. Para mim é uma figura do mais alto quilate, e já há muitos anos eu conheço e tem se comportado com dignidade em tudo que ele vai realizar. E eu me orgulho de ser amigo e irmão dele. Dr. Costa, ele profissionalmente, eu sempre procuro os serviços dele, porque me sinto seguro quanto aos seus conhecimentos de profissional da área jurídica. E aqui e acolá, quando nós temos tempo, nós nos encontramos e conversamos muito sobre tantas coisas. E nos sentimos felizes ao estarmos juntos. O doutor José Branco da Costa galgou um patamar de muito prestígio na sociedade acreana. Em 18 de junho de 1995, casou-se pela segunda vez com a doutora Divina Moreira dos Santos, goiana, que optou pelo Acre, advogada militante na área trabalhista. O encontro matrimonial de José Branco e Divina veio como um prêmio de Deus para os dois. Vosso lar, vosso coração, vossa união, que tudo corra em paz, se Deus quiser. Sejam muito felizes. Vão com Deus, tá? Aí, mas eu que brinco tanto aqui com os casais, hoje estava do outro lado e é interessante, porque é um momento muito importante que a gente dá na vida da gente. E dizer que foi o meu maior prêmio. É divino. Mas hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Eu estou com meu companheiro, né? Aquela pessoa que eu escolhi para ser o meu companheiro, aquela pessoa que me respeita, que me ama e principalmente que me apoia. Eu amo ele também. E hoje a gente está selando, né, um compromisso oficial da nossa união. Então eu estou assim emocionada, mas é de pura felicidade. Graças a Deus. Eu pedi muito a Deus que um dia isso acontecesse e hoje chegou. Eu desejo toda a felicidade do mundo para eles. Que Deus abençoe. Que Deus possa iluminar essa união para todos sempre, desejando a eles toda a felicidade do mundo que eles merecem. Esse casamento, se Deus quiser, dure para sempre, né? E que venha muitos meninos. Ergueu-se o novo lar, onde imperam a paz, o amor e a harmonia. Que seja assim para sempre. Sua escalada preparatória foi das mais diversificadas e plausíveis que um homem comum pode ter construído.
Isso justifica a forma briosa como o doutor José Branco tem se revelado como advogado das áreas civil, criminal, trabalhista e de família, corroborando as suas brilhantes atuações no Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, no Juizado Especial Criminal como advogado militante e conciliador, como presidente de sessões eleitorais e, por último, como juiz de paz do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. José Branco da Costa ministrou incontáveis cursos e proferiu inúmeras palestras em diversas áreas, em Rio Branco e outras cidades brasileiras. Zé Branco, eu estou satisfeita e muito feliz por você ter vencido e estar no auge da sua carreira. E espero que você seja sempre honesto e digno, como sempre foi. É de homens assim que o Brasil precisa. Tenho orgulho em ter sido sua professora. É o filho do Hermes. O Hermes era casado com a minha filha. Meu filho mangava dele, chamava o Ureiuda, e o Ureiuda vai entrar lá em cima, e o meu vai cá embaixo. Aí não tem nada não, tudo é mandado por Deus. Abre aspas. Se eu não acreditasse que tudo o que queremos na vida só depende de nós, que basta querermos e termos um propósito, se eu não tivesse esperança na luta e que para a pessoa pobre e honesta só o estudo traz a riqueza das riquezas, eu não teria chegado onde cheguei. De vencido a vencedora. Fecha aspas. Porque ele está condenado, está com a vida feia. Para mim é uma satisfação ele ser um juiz. Eu sempre procuro ser gente, um homem que chega lá. Por isso que eu me sinto satisfeito.
apresento os cumprimentos ao doutor José Branco da Costa, à doutora Divina, à família, ao seu vasto círculo de amizades que o aplaudem neste momento e anuncio como próximas atrações do canal. Escola por Dentro da Arte, é lá de Feijó, e em breve, Rua Gregório Filho. Até as próximas, fica na paz e com toda a proteção.